comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma edição especialíssima do CultivaCast. Eu estou aqui visitando os estúdios do Sinesp, do Sindicato da Educação Pública de São Paulo. Vou conversar com a presidente do sindicato, a Norma Lúcia Andrade. A gente vai falar sobre todas as questões que envolvem o debate da educação. O Sinesp, que é um grande parceiro do Instituto Cultiva, e é um prazer eu estar aqui conversando com a Norma. Tudo bom, Norma? Tudo bom. É um prazer estar com vocês no Instituto Cultiva, que é um instituto que nós temos uma parceria há muitos anos, né? E possamos ter uma boa entrevista, né? Falar sobre temas da educação, que é tão importante e tão caro para nós. Norma, eu quero começar falando sobre o debate do Plano Nacional de Educação. Já tem um seminário preparado pelo Sinesp, pelo Instituto Cultiva, para discutir essa importante organização dos debates do que se quer para a educação pública no Brasil, né? Eu queria te ouvir um pouquinho como está sendo a participação do Sinesp nesse debate e como é que o Sinesp entende o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele é extremamente importante, principalmente pela sua formatação e pela sua construção. Ele começa a ser construído em territórios, depois ele vai ampliando para os municípios, para o Estado, até chegar na Conferência Nacional. E essa produção que é feita com vários atores, né, sociedade civil, professores, gestores, acadêmicos, faz com que as contribuições para o Plano Nacional de Educação sejam muito ricas e importantes. O Sinesp tem se posicionado e trabalhado para que essas contribuições que vêm de todo o Brasil, eles sejam representados no Plano Nacional de Educação. É importante que, quando o Plano Nacional de Educação for, né, para ser homologado, para ele se tornar lei para os próximos 10 anos, ele mostre a realidade e as metas possíveis para cada sistema de educação, para cada nível de educação, para que a gente possa avançar. Então, o Sinesp, o ano passado, né, a gente achou, dentro de discussão com o conselho do Sinesp, diretoria, representantes de local de trabalho, que nós precisamos aprofundar nessa discussão para que a gente possa realmente fazer valer a voz, a escrita, as expectativas que foram realizadas nas conferências e na CONAI estadual e na CONAI federal. E, para isso, a gente tem que estar fazendo uma outra discussão. Como que vamos levar isso, né? Porque a gente sabe que isso vai para Brasília, vai ser discutido em Brasília. Nós temos uma Câmara de Deputados que tem colocado muitos empecilhos para que essa discussão seja feita de fato. Então, nós, o Sinesp, vamos fazer esse seminário. Esse seminário vai estar, né, a gente vai estar chamando os filiados do Sinesp, que são gestores educacionais, mas também será aberto para professores, para a comunidade, para a sociedade civil, para que a gente possa fazer uma grande discussão e levar essa luta e essa proposta para Brasília. Na tua opinião, quais são os principais pontos que têm que estar presentes no Plano Nacional de Educação? Quais são os principais desafios para a área da educação pública no Brasil? Nós estamos percebendo que tem um movimento muito grande, a questão da privatização e de utilizar os recursos públicos em sistemas privados. Isso é uma grande preocupação, porque nós entendemos que a escola pública, com recurso público, e esse recurso não pode ser desviado para as privatizações. Porque quando você começa a desviar isso para as privatizações, a gente tem que fazer o debate da educação que queremos e o acesso dessa educação. E o acesso dessa educação é para todos. Quando começa a questão da privatização, a gente tira esse acesso de todos.
E a gente começa a determinar quem é que vai acessar a determinados tipos de cursos, de educação. Então, eu acho que essa questão da privatização, da terceirização, essa política de conveniamento também, eu acho que isso são pontos muito importantes. E o debate, né, que está acontecendo agora no estado de São Paulo, que são as escolas que vão ser, né, que foram leiloadas, no município de São Paulo, o prefeito que vem com a proposta de privatizar a gestão. A gente sabe que privatizando a gestão é o começo da privatização do todo. Então, esse debate a gente tem que fazer seriamente. Uma outra questão que também nos preocupa nesse debate é o sistema de avaliação externa para todos os níveis. Isso também é um grande problema, porque a gente tem diferenças de território e diferenças na questão do aprendizado. Então, uma avaliação padronizada, como se todos estivessem no mesmo local, isso é prejudicial. Então, a gente também entende que as avaliações, ela tem que ser avaliações que condiz com o desenvolvimento da criança, onde ela estava, onde ela chegou e possibilidade de avançar. E essas avaliações externas não trazem isso. Tu achas, então, que essas avaliações externas elas causam uma distorção dos números da real situação? Sim, sim. Eu acredito nisso. Por quê? A avaliação... Um exemplo aqui de São Paulo, né? Nós tivemos um período de chuva muito grande no mês de fevereiro, então teve um bairro de São Paulo que ele ficou muito tempo alagado. Então, nesse processo ali que estava, né, até a água tirar, não vou nem entrar aqui na questão de políticas públicas que não foram ali, né, feitas para que essas pessoas não ficassem debaixo de água. Mas essas crianças, né, a roupa seca, a alimentação, a sua casa que estava alagada. Então, essas crianças, elas perdem um tempo para chegar... Elas voltam para a escola, mas como voltam? Então, esse período que eles estavam muito preocupados com também essa questão social ali que eles estavam passando, como o desenvolvimento deles não é igual a uma criança que não tem não está passando por isso, né? Como às vezes a gente vê, tem, né, locais que tem deslizamento, tudo. Essa criança, ela está num contexto social e ela vai ter, né, essa relação com esse contexto social e muitas vezes ela não vai ali, está se concentrando, né? A gente tem que entender uma criança que a mãe sai 4 horas da manhã e que retorna 9 horas da noite, que ela vai ali ter contato com o seu filho no final de semana. E essas relações não são... vista quando você está fazendo uma avaliação externa. Ela vem num contexto como se todo mundo estivesse no mesmo ponto, e não estão. E hoje a cobrança para você elevar os índices é muito grande. Logicamente que ninguém do sindicato, e eu acho que ninguém da sociedade discute que toda criança tem que ter acesso à educação e toda criança tem que ser alfabetizada e toda criança tem que ter, ela tem que se desenvolver, tem que ter um processo de desenvolvimento. Isso é tranquilo. O que nós queremos discutir é que as políticas públicas implantadas dentro de uma prefeitura, de um estado, de um país, ela tem que ser uma política pública que dê condições plenas para que haja o desenvolvimento de todas essas crianças. Então, se eu não tenho a quantidade de professores suficiente, essa criança não vai desenvolver. E se no bairro do lado eu tenho uma unidade que eu tenho uma quantidade de professores suficiente, vai ter um outro desenvolvimento, né? Então, assim, são muitas questões que são postas. A gente tem que discutir a questão do adoecimento
profissional na educação. E a gente passamos por um processo de pandemia, onde houve um problema muito sério para todos nós, mas para a educação foi mais grave. Vou pegar o exemplo de uma criança que nasceu no período da pandemia, que essa criança não interagiu. Ela ficou um período sozinha, nas suas casas, no isolamento. Nas telas. Então, assim, como é esse desenvolvimento e como que a gente vai trabalhar isso? E parece, né, a gente percebe pela política governamental que não houve esse tempo, né, que a gente não tem esse tempo aí da pandemia, que foi complexo, e que agora, não atingimos os índices, então tem que atingir de qualquer jeito. Não vai atingir de qualquer jeito, porque a educação é um processo. E para que esse processo aconteça, ele tem vários atores. Exemplificando aqui, no município de São Paulo, o prefeito sancionou a lei 18.221, que a lei não diz que o diretor... a lei ela traz uma carga muito grande para o diretor de escola, como se o diretor de escola fosse o responsável por todo o processo de ensino-aprendizagem, sendo que são vários atores para que isso ocorra. E o prefeito vai para as mídias e fala, olha, se não elevar o IDEB, o diretor será retirado. Está tudo errado. Está tudo errado. E, inclusive, o governo municipal, ele utiliza como argumento o IDEB baixo para entrar com um processo de privatização também, né? É isso que ele está fazendo. E essa lei 18.221, ela traz isso. Se você não atingiu, você não tem, né, condições de ficar nessa escola, então você vai sair. Agora, o único responsável é o diretor? Cadê a responsabilidade do poder público? Que não deu condições para esse diretor organizar essa escola. Porque para o diretor organizar essa escola, ele precisa de professores. Ele precisa de módulo, né, que seria o professor que vai substituir um que vai faltar por uma licença médica, por uma consulta médica. Ele precisa de pessoas que vão estar trabalhando na limpeza, na merenda, na secretaria. Ele precisa de ele precisa trabalhar ali, e a prefeitura tem que se responsabilizar por a formação dos professores, pela formação dos gestores. Então, a prefeitura, ela coloca uma pessoa, fala, o senhor é o diretor, e a prefeitura não vai se responsabilizar com nada, tem que ter recursos. Nós tivemos um problema sério em São Paulo, com empresas terceirizadas de merenda, que as funcionárias pararam de trabalhar, né? Entraram em greve, porque não recebia. Quando elas recebem o salário, não pagam os benefícios. Quando recebe o benefício, não paga o salário. E a gente teve unidades educacionais que teve dias que não teve ninguém para fazer a limpeza. Quem é que vai fazer a limpeza? Se você tem esse caos na questão, por exemplo, da limpeza, como que essa escola vai conseguir ter um desenvolvimento em todo o seu período com boas aulas? Porque eu estou falando de lixo, eu estou falando de banheiro, eu estou falando de coisas que são básicas e essenciais também dentro da educação para a gente poder ter um bom desenvolvimento. E uma outra questão importante, que inclusive o sindicato está com uma campanha, é a questão salarial, né, Norma? Eu gostaria de ouvir também esse debate da valorização do professor nesse processo, como é que o sindicato avalia isso e como é que está esse debate, essa luta pela questão salarial? A questão, o prefeito mandou na
quinta-feira, um projeto de lei onde ele traz um percentual de aumento para os profissionais de educação, que é de 2,66 para 2025, que não repõe nem a inflação. Isso é um descaso. É uma prefeitura que não valoriza a educação. E a gente não pode desconsiderar que a Prefeitura de São Paulo, ela tem um orçamento maior do que o Estado de Minas Gerais. É uma cidade rica. E a valorização profissional dos servidores da educação, ela também traz resultado para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é um prefeito, né, que não entende o que é educação. Então, ele coloca tudo como se fosse um cesto só. Né? Então, assim, eu quero que vocês tenham, aumente o IDEB, aumente os índices, mas vocês não precisam de salário. Se vocês ficarem doentes, vocês vão perder 33% dos seus salários, né? Que é o que está na lei, 18.221. Se a escola não tiver resultado, então é o diretor que vai ser afastado, porque eu vou colocar lá um diretor privatizado que ele vai conseguir resolver o problema, né? Então, é uma prefeitura que não entende de educação. Então, faz leis punitivas e, além de fazer lei punitiva, manda um outro projeto de lei, que está na Câmara dos Vereadores, com um índice de 2,66. Só que a gente está questionando também que a educação tem verba destinada só para a educação. Cadê este dinheiro para ser investido na educação? E dentro desse investimento, dessa verba, tem a verba, que é um percentual, para a valorização dos profissionais de educação. Então, a gente está discutindo isso. Se tem a verba da educação e a verba da educação é separada, por que os índices são iguais? Por que 2,66? Então, tudo isso dentro da campanha salarial. Porque o que nós estamos pedindo? A incorporação de 44%. Porque o prefeito, ele instituiu a política de abono complementar, que a pessoa não leva para a carreira, e não dá aumento real. Então, 2,66 para todos, né? E abono complementar. Só que esse abono complementar é só para o inicial da carreira. Quem não está no inicial da carreira não tem, né, pela política implantada, direito a nenhum tipo de valorização. Que é isso que está posto dentro desse projeto de lei que o prefeito manda. E quais têm sido as ações de mobilização nesse sentido da campanha salarial, Norma? Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, porque depois eu quero ainda te ouvir sobre a importância da organização sindical, né? Mas primeiro eu quero saber como é que está sendo as mobilizações, como é que o sindicato está trabalhando com a sua base, essa relação dessa campanha em específico. Nós deliberamos, né, em assembleia, a fazer atos descentralizados por diretorias regionais de educação, né? Então, nós fizemos 8 atos e, na quinta-feira, o prefeito mandou esse projeto de lei. Então, nós estamos chamando um ato para terça-feira, com paralisação e assembleia em frente ao gabinete do prefeito, para que a gente possa discutir. Por quê? Nós mandamos a nossa pauta de reivindicações há muito tempo. E a primeira reunião que teve foi, olha, vamos estudar. Nós não tivemos a segunda reunião com nenhuma devolutiva e o projeto já foi para a Câmara. Então, na terça-feira, nós vamos estar, né, dia 15 de abril de 2025,
às 11 horas, né, nós vamos estar em frente ao gabinete do prefeito com uma paralisação e assembleia para definirmos, junto com a categoria, os caminhos que a gente vai traçar dentro dessa campanha salarial. Agora, uma coisa já é posta. Nós não vamos aceitar, não tem como aceitar o 2,66. Não tem como aceitar um índice desse. Esses índices 2 ponto alguma coisa, né? Eu falo que são as moedas que o prefeito está jogando, né? É como se fossem aquelas gorjetinhas, né? Aquelas moedas, e que nem isso a gente faz. Então, como a prefeitura mais rica da cidade do Brasil não consegue valorizar os seus profissionais, esse dinheiro da educação, como que ele está sendo investido? Fora que o prefeito também, ele retirou recursos o ano passado, que é a verba do PTRF, ele tirou recursos prejudicando os projetos pedagógicos que a comunidade escolar estava desenvolvendo. Então, os recursos foram muito pequenos, o terceiro repasse, que não deu para terminar de fazer o planejado, que foi planejado junto com os alunos, os professores, o conselho da escola, a comunidade escolar, e no final do ano retira os recursos que você está finalizando os projetos, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da importância dos sindicatos, né? Porque a gente sabe que os sindicatos vêm há um tempo já sofrendo ataques por parte dos governos nacionais que nós tivemos até então, né? Desde Michel Temer, a reforma trabalhista, há uma intenção clara de desmobilização dos sindicatos, que é uma das grandes ferramentas de luta dos trabalhadores, né, Norma? Eu queria te ouvir um pouquinho do papel do Cinesp e também dessa questão da importância do movimento sindical. Eu acho que nós passamos por um processo, estamos passando ainda, por um processo de que você tem que destruir o outro ou a outra instituição para que você possa colar um discurso, né? Isso é um discurso que veio muito forte da direita, da extrema-direita, e de desconstruir os sindicatos. E nessa desconstrução dos sindicatos, o ataque é muito grande, porque os sindicatos não servem para nada. O sindicato não luta. E aí a gente tem que desconstruir algumas coisas, né? Hoje, se nós temos, aí estou falando nos sindicatos em geral, avanços, é porque houve sindicatos lutando junto com a sua base para que esses avanços acontecessem, né? Então, hoje se nós temos um piso na educação, ele não, alguém iluminado, a gente vai, não, foi luta. Se nós temos carreira, é luta. Ninguém deixa nada assim, tá aí, vocês pegam, a gente vai fazer isso, né? Não, é luta. E aí, quando você começa a desmobilizar, né, o discurso da direita, desmobilizando os sindicatos, a gente tem que entender que é para fazer com que esses avanços que nós tivemos nas questões trabalhistas, eles parem, né, de ter, e você começa a trabalhar com a retirada desses direitos. Porque, dentro do discurso da extrema-direita, aí vou pegar a questão dos profissionais da educação, dos servidores públicos, eles não são investimento, eles são gastos. E eles sendo gastos, a gente tem que tirar esse gasto. E dentro da educação ainda é pior, porque existe um projeto porque a educação é aquela que tem a verba garantida, a verba separada, então a educação, eles têm um projeto para poder privatizar, terceirizar,
colocar plataformas, porque isso tudo é privado, é privado. Não tem a valorização do serviço e nem do servidor público. Agora, o servidor público, o serviço público, as unidades educacionais, ela está em todo o território onde o prefeito não está. Aí, voltando de novo na pandemia, as escolas que garantiu que a comida chegasse até as famílias. Não era papel da escola. Colocaram gestores em risco, colocaram servidores em risco para fazer esse papel. Não era papel da escola, né? Mas a escola fez esse papel e a gente sabe que não foi pior porque a escola ainda fez esse papel que não é dela. Então, desmontar a escola é um plano de governo de direita. Então, nós temos que desconstruir isso. E muitas vezes a gente não consegue desconstruir isso porque as pessoas falam, mas aquele serviço é ruim, aquele serviço é ruim. Do que ela está falando que é ruim? Porque para eu poder dar um bom serviço, eu tenho que ter condições de trabalho para isso. Para isso. Então, o papel dos sindicatos ele é fundamental. Ele é fundamental. E o sindicato ele é uma instituição que tem, né, composta por diretoria, conselheiros e todos os seus filiados. Então, o sindicato ele é um conjunto. E esse conjunto tem que se aproximar para poder lutar. Só que a fala que tem sido colocado pela direita é que os sindicatos não são nada, ou são só direções, e que isso é uma falácia, né? Direção de sindicatos é um grupo pequeno e quem tem o poder é a massa, é a base. Então, a gente tem que fazer essa reconstrução também. Agora, quando se traz para o serviço público, que deixa de fazer concurso público, que começa a ter regimes diferenciados dentro do sistema, a gente sabe que isso é para enfraquecer, né? Se a gente pegar a história dos metalúrgicos, né? Que quando começou a entrar as empresas terceirizadas dentro das grandes indústrias, a luta ficou diferenciada, porque cada um estava ali em um espaço representando uma empresa com diferenças. Então, a gente precisa realmente discutir esse sindicato, fortalecer o sindicato, para que esses sindicatos possam estar na luta com todos e sempre. Nós somos o Cinesp, é o representante aqui no município de São Paulo, os representantes dos especialistas de educação, que são os gestores educacionais, né? Que, na maioria das vezes, estão ali na função de diretor, coordenador pedagógico, supervisor, né? E temos também outras funções ali, que são aquelas pessoas que fazem toda a organização, tanto administrativa como pedagógica das unidades. E não dá para fazer isso sem você ter recursos financeiros e um quadro de funcionários adequado para que a escola funcione, né? Por exemplo, uma escola de 3 andares, com 800 crianças e 4 funcionários para limpar, onde que isso vai dar certo?
Não tem como dar certo. Essa conta não vai fechar, né? Então, a gente precisa mesmo estar discutindo essa questão dos sindicatos e que o sindicato, ele não é contra o trabalhador. O sindicato é aquele que luta pelo trabalhador. E se a gente não tiver esse entendimento, a gente começa a discutir o que a direita e extrema-direita quer que se discute. Que o sindicato não faz. Não existe ganho, não existe mudanças no sistema se não for pelo sindicato. É isso aí. Norma, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria também que tu falasse um pouquinho hoje qual o tamanho do Cinesp, quantos filiados o Cinesp tem e quais são as atividades que desenvolve para além das lutas, né? Porque eu sei também que, inclusive com parceria com o Instituto Cultiva, tem formação, tem cursos, enfim, tem várias outras ações que o sindicato proporciona, né? Sim, o Cinesp, ele teve um crescente, né, em 4 anos, né, de quase 30% de número de filiados. Isso vem, o crescimento vem porque você vai tendo vitórias, você vai tendo ganhos, né, porque conforme você vai tendo ganhos, a categoria vem para se filiar. Nós temos curso de aperfeiçoamento, nós temos cursos de extensões, nós temos cursos livres também. Agora a gente está trazendo aí essa inovação do seminário para discutir o Plano Nacional de Educação. Então, a gente entende que essa discussão tem que ser com os profissionais de educação, mas também tem que envolver a sociedade civil. Tem que envolver os estudantes. Tem que envolver vários coletivos, para que a gente possa fazer uma discussão qualificada e, quando formos para Brasília, a gente levar um material e também narrativas muito fortes para desmontar o que está sendo construído ali contra o Plano Nacional de Educação que a gente acredita, né? Que é um plano nacional que represente os vários territórios dentro do Brasil. Nós temos também várias atividades dentro do Cinesp, né, que é no CFCL, que é o Centro de Formação, Cultura e Lazer, que é para todos, mas acaba agregando também as pessoas que já se aposentaram, que vêm, fazem cursos, fazem atividades diferenciadas aqui, porque o sindicato ele tem, né, toda a parte de luta e também tem a parte onde as pessoas podem continuar se encontrando, continuar com seus relacionamentos no sentido de amizades dentro do sindicato, porque a educação ela e muitas vezes, principalmente o Cinesp, que representa os gestores, muitas vezes ela é um fazer solitário. Então, quando você proporciona essa outra parte aqui de cultura e lazer, né? Então, a gente tem clube de leitura, nós temos cine-debate, nós temos outras atividades, cursos de idiomas, dança circular, yoga, e isso também faz com que as pessoas estejam juntas, que se formem grupos e melhore muito a qualidade de vida dessas pessoas, que é o nosso intuito, que as pessoas possam ter, que o sindicato tem a luta, tem as demandas do dia a dia, mas a gente também quer proporcionar qualidade de vida e que as pessoas possam se relacionar, desenvolver amizades e poder ter grupos que se encontram para outras atividades que vai para além do Cinesp, mas que continue aí numa vida saudável.
Muito obrigada, Norma, pelo teu tempo, pela conversa. Foi muito bom conversar contigo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo dar essa entrevista para o Instituto. Foi um prazer a gente estar aqui visitando o Cinesp, então quero agradecer quem acompanhou esse conteúdo. Quero pedir que, se vocês gostaram, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem o nosso conteúdo nas nossas páginas no YouTube e no Spotify e também nas páginas do Cinesp, porque esse conteúdo vai estar por lá. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.